Tertuliano. Sobre a monogamia. Prefácio. Tertuliano foi um cristão que nasceu no ano 160 e morreu no ano 220 da Era Comum. Nasceu em Cartago, uma província romana da África. Acredita-se que Tertuliano foi um advogado e um professor. Foi um dos primeiros a fazer uma exposição teológica do que seria a Trindade. Escreveu muitas obras, tanto apologéticas quanto disciplinares. Sua obra é intitulada, abre aspas, sobre a monogamia, fecha aspas, comenta sobre a questão da monogamia, explicando por que o seu aparecimento no Antigo Testamento e o porquê a monogamia deve ser a prática do cristão. Em sua obra, cita muito aqueles que são chamados de psíquicos como seus opositores. Esses psíquicos seriam os cristãos ligados à alma, à racionalidade e à igreja institucional. Tertuliano é considerado como sendo da categoria dos cristãos pneumáticos, isso é, os espirituais, que atuam por inspiração do Espírito Santo. Essa obra foi originalmente traduzida pelo reverendo Sidney Teoval, estando o documento em sua versão inglesa disponível em domínio público. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 1. Diferentes pontos de vista em relação ao casamento, sustentados pelos hereges, psíquicos e pneumáticos. Os hereges acabam com os casamentos, os psíquicos os acumulam. Os primeiros não se casam nenhuma vez e o último não apenas uma vez. O que você diz, lei do Criador? Entre os eunucos e seus próprios noivos, você reclama tanto do excesso da obediência de sua própria casa, como também do desprezo de estrangeiros. Aqueles que abusam de você causam dano igual àqueles que não usam você. Na verdade, essa continência também não é louvável, porque é herética, nem tal licença defensável porque é psíquica. O primeiro é blasfemo, o último devasso. O primeiro destrói o Deus de casamentos, o último o deixa envergonhado. Entre nós, entretanto, a quem o reconhecimento dos dons espirituais dá o direito de ser merecidamente chamados de espirituais, a continência é tão religiosa quanto a licença é modesta, visto que um e outro estão em harmonia com o Criador. A continência honra a lei do casamento, a licença a tempera. O primeiro não é forçado, o último é regulamentado. O primeiro reconhece o poder da livre escolha, o último reconhece um limite. Admitimos um casamento, assim como admitimos um só Deus. A lei do casamento colhe uma adesão de honra, onde está associado a vergonha. Mas para os psíquicos, uma vez que eles não recebem o Espírito, as coisas que são do Espírito não são agradáveis. Assim, enquanto as coisas que são do Espírito não os agradam, as coisas que são da carne os agradarão, sendo contrárias ao Espírito. A carne, segundo o apóstolo, luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Mas o que a carne luxuriosa vai querer depois, exceto o que é mais carnal. Por isso mesmo, no início, ela se afastou do Espírito. Deus disse que o seu Espírito não habitaria nos homens eternamente, pois eles são carne. Capítulo 2. Os pneumáticos justificam a carga da novidade. E então eles censuram a disciplinada monogamia por ser uma heresia. Não há qualquer outra causa que os compelem a negar o Paráclito, mais do que o fato de que o estimam como um instituidor de uma nova disciplina, e uma disciplina que consideram mais dura, de modo que este é já o primeiro fundamento sobre o qual devemos nos unir em um tratamento geral do assunto. Se há espaço para sustentar que o Paráclito ensinou algo que pode ser carregado de novidade, em oposição à tradição católica, ou de peso, em oposição ao leve fardo do Senhor. Agora, com relação a cada ponto, o próprio Senhor pronunciou. Pois, ao dizer que ainda tinha muito a dizer, mas que ainda não seriam capazes de suportar, quando o Espírito Santo viesse, ele iria guiá-los na verdade. Assim, ele suficientemente apresenta diante de nós que ele trará tais ensinamentos que possam ser considerados novos, como nunca antes publicados, e pesados, como se essa fosse a razão pela qual eles não foram publicados. Você diria que segue-se, por esta linha de argumento, que qualquer coisa que você queira que seja nova e penosa, pode ser atribuída ao Paráclito, mesmo que tenha vindo do espírito adversário. Claro que não. Pois o espírito do adversário seria evidente a partir da diversidade de sua pregação, começando por adulterar a regra de fé, e assim passando a adulterar a ordem de disciplina, porque a corrupção daquilo que detém o primeiro grau, isto é, da fé, é anterior à disciplina. Um
um homem deve necessariamente segurar visões heréticas de Deus primeiro, e depois sua instituição. Mas o Paráclito, tendo muitas coisas a ensinar completamente que o Senhor adiou até que ele viesse, de acordo com a predefinição, começará por ser enfática testemunha para Cristo, sendo como nós acreditamos, junto com toda a ordem de Deus o Criador, e o glorificará, e trará lembrança a seu respeito. E quando ele for assim reconhecido como o Consolador prometido, com base na regra cardeal, ele revelará aquelas muitas coisas que pertencem às disciplinas. Enquanto a integridade de sua pregação comanda o crédito por essas revelações, embora sejam novas, visto que agora estão em curso de revelação, embora sejam pesadas, visto que nem mesmo agora são consideradas suportáveis. No entanto, não são revelações de nenhum outro Cristo, senão aquele que disse que tinha muitas coisas que deviam ser totalmente ensinadas pelo Paráclito, não sendo menos onerosas para os homens de nossos dias do que para eles, pelos quais eles ainda não eram capazes de suportar. Capítulo 3. A questão da novidade considerada posteriormente em conexão com as palavras do Senhor e seus apóstolos. Mas quanto à questão, se a monogamia é um fardo, deixe a enfermidade ainda desavergonhada da carne cuidar disso. Vamos entretanto chegar a um acordo sobre se ela é nova. Esta afirmação ainda mais ampla que fazemos, que mesmo se o Paráclito tivesse em nossos dias definitivamente prescrito uma virgindade ou continência total e absoluta, de modo a não permitir que o calor da carne se espalhe mesmo no casamento solteiro, mesmo assim ele não parece estar introduzindo nada de novidade, vendo que o próprio Senhor abre os reinos dos céus aos eunucos, como sendo ele mesmo, além disso, um virgem, a quem olha também o apóstolo que é abstinente, dando preferência à continência. Você diz que sim, mas salvando a lei do casamento. Salvando-o, claramente, e veremos sob quais limitações. No entanto, já destruindo, na medida em que dá preferência à continência. É dito pelo apóstolo que é bom para um homem não ter contato com mulher. Segue-se que é ruim ter contato com ela, pois nada é contrário ao bem, exceto o mal. E, consequentemente ele diz que resta que ambos os que têm esposas sejam como se não as tivessem, para que seja ainda mais obrigatório para aqueles que não se abstêm de tê-las. Ele apresenta razões, da mesma forma, para aconselhar que os solteiros pensem sobre Deus, mas o casado sobre como, no seu casamento, cada um pode agradar seu parceiro. E posso afirmar que o que é permitido não é absolutamente bom. Pois o que é absolutamente bom não é permitido, mas não precisa ser pedido para torná-lo lícito. A permissão tem sua causa às vezes até por necessidade. Finalmente, neste caso, não há vontade da parte daquele que permite o casamento, pois sua vontade aponta outro caminho. O apóstolo diz que queria que todos vocês fossem como ele. E quando ele mostra que algo é melhor, ele demonstra querer, mas o que ele tem como premissa não seria melhor. E assim, se ele permite algo diferente do que ele desejou, permite não voluntariamente, mas por necessidade, ele mostra que o que ele concedeu involuntariamente, como uma indulgência, não é absolutamente bom. Finalmente, quando ele diz que é melhor casar do que queimar, que tipo de bem deve ser entendido que é melhor do que uma pena? O que não pode parecer melhor, exceto quando comparado a algo muito ruim. Bom é o que mantém esse nome em si mesmo, sem comparação, eu digo não com um mal, mas com algum outro bem, de modo que, mesmo que seja comparado e ofuscado por outro bem, ainda assim permanece em posse do nome do bem. Se, por outro lado, a comparação com o mal é o meio que o obriga a ser considerado bom, não é tão bom quanto uma espécie de mal inferior, que, quando obscurecido por um mal superior, é levado a um nome de bom. Diga que melhor é casar do que queimar, e eu questiono se você terá a ousadia de dizer que melhor é casar, não acrescentando que algo possa ser melhor. Feito isso, então, não fica melhor. E embora não seja melhor, também não quer dizer que seja bom, sendo eliminada a condição que, embora a torne melhor do que outra coisa, nesse sentido a obriga a ser considerada boa. Melhor é perder um olho do que dois. Se, no entanto, você desistir da comparação de qualquer mal, não vai ser melhor ter um olho só, porque não é bom. Se ele concede comodamente toda a indulgência para se casar com base em seu próprio sentido humano, pela necessidade que mencionamos, na medida em que é melhor casar do que queimar? Na verdade, quando ele se volta para o segundo caso, dizendo, abre aspas, todavia, aos casados mando, não eu mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Fecha aspas. Ele mostra que as coisas que ele disse acima não foram os ditames da autoridade do Senhor, mas do julgamento humano. Quando, no entanto, ele volta sua mente para a continência diz, abre aspas,
queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Fecha aspas. Ele diz em seguida que também tem o Espírito de Deus, a fim de que, se ele tivesse concedido qualquer indulgência por necessidade, que fosse pela autoridade do Espírito Santo. Mas João, também, ao nos aconselhar que devemos andar como o Senhor também fez, é claro que nos admoestou a andarmos também de acordo com a santidade da carne, de acordo com seu exemplo. Consequentemente, ele diz mais claramente. Abre aspas. E todo homem que tem essa esperança nele se torna casto, assim como ele mesmo é casto. Fecha aspas. Em outros lugares, novamente, lemos. Abre aspas. Seja santo, assim como ele foi santo na carne. Fecha aspas. Pois do Espírito ele não teria dito isso, visto que o Espírito está sem qualquer influência externa reconhecida como santa, nem ele espera ser admoestado para a santidade, que é sua própria natureza. Mas a carne é ensinada a santidade, e que, além disso, em Cristo, era santa. Portanto, se todas essas considerações obliteram a licença de casamento, se olharmos para a condição em que a licença é concedida, ou a preferência de continência que é imposta, porque, após os apóstolos, não poderia o mesmo Espírito, surgindo com o propósito de conduzir o discipulado a todos à verdade através das gradações dos tempos, impor a esta altura um freio final sobre a carne, não mais nos chamando obliquamente para longe do casamento, mas abertamente, já que agora mais do que nunca, o tempo se esgotou, cerca de 160 anos se passaram desde então. Você não ponderaria espontaneamente assim em sua própria mente. Esta disciplina é antiga, mostrada de antemão, mesmo naquela data, na carne e na vontade do Senhor, e sucessivamente depois nos conselhos e nos exemplos de seus apóstolos. Antigamente estávamos destinados a esta santidade. Nada de novidade é apresentado pelo Paráclito. O que ele pressentiu, ele está agora nomeando definitivamente. O que ele adiou, ele agora está exigindo. E agora, revolvendo esses pensamentos, você facilmente se convencerá de que era muito mais competente para o Paráclito pregar a unidade do casamento, que também poderia ter pregado sua anulação, e que é mais crível que ele tivesse temperado que lhe caberia até abolir, se você entende qual é a vontade de Cristo. Aqui também você deve reconhecer o Paráclito em seu caráter de consolador, no sentido de que ele desculpa sua enfermidade do rigor de uma continência absoluta. Capítulo 4. As Escrituras Antigas e seu testemunho sobre o assunto em questão. Renunciando, agora, à menção do Paráclito como de alguma autoridade nossa, evoluímos os instrumentos comuns das Escrituras primitivas. Exatamente isso é demonstrável por nós, que a regra da monogamia não é nova nem estranha, pelo contrário, é antiga e própria de cristãos, para que você possa ter consciência de que o Paráclito é mais o seu restaurador do que o seu instituidor. Quanto ao que pertence à antiguidade, que tipo formal mais antigo pode ser apresentado do que a própria fonte original da raça humana? Uma mulher foi criada por Deus para o homem, separando uma costela dele. Uma costela, a partir de uma pluralidade. Mas, além disso, no discurso introdutório que precedeu o próprio trabalho, ele disse que não era bom para o homem que ele estivesse só, e da necessidade de fazer uma auxiliadora para ajudá-lo. Pois ele teria dito auxiliadoras se ele o tivesse destinado a ter mais esposas. Ele acrescentou, também, uma lei relativa ao futuro. Disse que os dois seriam uma só carne. Não três, nem mais, isso foi profeticamente proferido. A lei permaneceu. Em suma, a unidade do casamento durou até o fim no caso dos autores de nossa raça, não porque não havia outras mulheres, mas porque a razão pela qual não havia nenhuma era que os primeiros frutos da raça não pudessem ser contaminados por um casamento duplo. Caso contrário, se Deus assim quisesse, poderia ter feito outras. Em todos os eventos, ele poderia ter tirado da abundância de suas próprias filhas. Mas onde o primeiro crime é encontrado, homicídio, inaugurado em fratricídio, nenhum crime foi tão digno do segundo lugar como um casamento duplo. Pois não faz diferença se um homem teve duas esposas sozinhas, ou se os indivíduos as tomaram ao mesmo tempo. O número de indivíduos unidos e separados é o mesmo. Ainda assim, a instituição de Deus, depois de sofrer de uma vez por todas violência, através de Lameque, permaneceu firme até o final. Antes de Lameque, não surgiu nenhum, na maneira de ser marido de duas esposas. O que a Escritura não atesta, ela nega. Outras iniquidades provocam o dilúvio, iniquidades vingadas de uma vez por todas, qualquer que seja sua natureza, 77 vezes, é a vingança que os casamentos duplos merecem. Mas novamente, a reforma da segunda raça humana é rastreada a partir da monogamia como sua mãe.
Mais uma vez, dois, unidos em uma só carne, assumem o dever de crescer e se multiplicar. Noé, sua esposa e seus filhos, em casamento único. Mesmo nos próprios animais a monogamia é reconhecida, pois é temido que até mesmo os animais nasçam de adultério. De todos os animais, disse Deus, de toda a carne, dois tu conduzirás à arca, para que vivam contigo, macho e fêmea. Serão tirados de todos os animais voadores de acordo com a sua espécie, e de todas as trepadeiras da terra de acordo com sua espécie. Dois de todos entrarão em ti, macho e fêmea. Na mesma fórmula, também, ele ordena conjuntos de 7, compostos de pares, para serem reunidos a ele, consistindo de macho e fêmea. O que mais direi? Mesmo pássaros impuros não podiam entrar com 2 fêmeas cada. Capítulo 5. Conexão destes testemunhos primitivos com Cristo. Até aqui, para o testemunho das coisas primordiais, a sanção de nossa origem, e o pré-julgamento da instituição divina, que naturalmente é uma lei, não sendo meramente um memorial, visto que, se assim foi feito desde o início, nós nos encontramos dirigidos desde o início por Cristo, assim como na questão de divórcio, dizendo que isso tinha sido permitido por Moisés por causa de sua dureza de coração, mas desde o início não tinha sido assim. Ele sem dúvida lembra desde o início a lei da individualidade do casamento. E, consequentemente, aqueles a quem Deus desde o princípio uniu, 2 em uma carne, o homem não separará nos dias atuais. O apóstolo, também, escrevendo aos Efésios, diz que Deus propôs em si mesmo, na dispensação do cumprimento dos tempos, lembrar a cabeça, isto é, ao princípio, coisas universais em Cristo, que estão acima dos céus e acima da terra nele. Assim também as 2 cartas da Grécia, a primeira e a última, o Senhor assume para si mesmo, como figuras do início e do fim, que coincidem em si mesmo, de modo que, assim como alfa rola até atingir ômega, e novamente ômega rola até chegar a alfa, da mesma forma que ele pode mostrar que em si mesmo é tanto o curso descendente do início até o fim, e o curso para trás do fim até o começo, de modo que toda a economia, terminando naquele, por meio de quem começou, por meio da palavra de Deus, isto é, quem se fez carne, pode ter um fim correspondente ao seu início. E então verdadeiramente em Cristo, todas as coisas são lembradas desde o início, que mesmo a fé retorna da circuncisão à integridade daquela carne original, como era desde o princípio, liberdade de comer, e abstinência apenas de sangue, como foi desde o início. E a individualidade do casamento, e a restrição de divórcio, que era desde o início e por fim, o homem inteiro no paraíso, onde ele estava no princípio. Porque, então, ele não deveria restaurar Adão lá pelo menos como um monogâmico, que não pode apresentá-lo em perfeição tão completa como quando foi demitido dali. Consequentemente, no que diz respeito à restituição do início, a lógica tanto da dispensação sob a qual você vive, quanto da sua esperança, exige isso de você, que o que foi desde o início, deveria ser de acordo com o início, que começando, você se encontre contado em Adão e recontado em Noé. Faça sua escolha, em qual das 2 você conta o seu começo. Em todos, o poder de censura da monogamia reivindica você para si. Mas de novo, se o início passa para o fim, como alfa para ômega, como o fim passa de volta para o início, como ômega para alfa, e assim nossa origem é transferida para Cristo, o animal para o espiritual, na medida em que era, não primeiro o que é espiritual, mas aquele que é animal, então o que é espiritual. Vamos, da mesma maneira, como antes, ver se você deve esta mesma coisa também a esta segunda origem. Se o último Adão também o encontra na mesma forma que o primeiro, uma vez que o último Adão, isto é, Cristo, era inteiramente não casado, assim como o primeiro Adão antes de seu exílio. Mas, apresentando à sua fraqueza o dom do exemplo de sua própria carne, o Adão mais perfeito, isto é, Cristo, mais perfeito por causa também que ele era mais inteiramente puro, ele está diante de você, se você estiver disposto a copiá-lo, como um celibatário voluntário na carne. Se, no entanto, você é desigual para essa perfeição, ele está diante de você, um monógamo em espírito, tendo uma igreja como sua esposa, de acordo com a figura de Adão e Eva, que o apóstolo interpreta como o grande sacramento de Cristo e da igreja, ensinando que, através do espiritual, era análogo à monogamia carnal. Você vê, portanto, de que maneira, renovando sua origem mesmo em Cristo, você não pode rastrear essa origem sem a profissão da monogamia, a menos que você seja em carne o que ele é em espírito. Embora, além disso, o que ele era em carne, você também deveria ter sido. Capítulo 6. O caso de Abraão e sua relação com a presente questão.
Mas prossigamos com nossa investigação sobre alguns eminentes pais principais de nossa origem, pois há alguns a quem nossos pais monogâmicos Adão e Noé não se agradam, nem talvez Cristo. Abraão, eles apelam, embora sejam proibidos de reconhecer qualquer outro pai que não seja Deus. Concedam agora que Abraão é nosso pai, concedam também que Paulo seja. Pois ele diz que no Evangelho nos gerou. Mostre a si mesmo como um filho de Abraão. Pois sua origem nele, você deve saber, não se refere a todos os períodos de sua vida. Há um tempo definido em que ele é seu pai. Pois se a fé é fonte de onde somos contados a Abraão como seus filhos, assim como o apóstolo ensina, dizendo aos Gálatas. Abre aspas. Vocês sabem, consequentemente, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Fecha aspas. Quando Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Suponho que seja na monogamia, já que ele ainda não estava na circuncisão. Mas se depois ele mudou para qualquer um oposto, isto é, a bigamia, a coabitação com sua serva, e para a circuncisão pelo selo do testamento, você não pode reconhecê-lo como seu pai, exceto naquele momento em que ele creu em Deus, se for verdade que é segundo a fé que você é seu filho, não segundo a carne. Caso contrário, se for o último Abraão a quem você segue como seu pai, isto é, o bigamista, receba-o também em sua circuncisão. Se você rejeitar sua circuncisão, segue-se que você também recusará sua bigamia. Dois personagens dele mutuamente diversos e duas maneiras diferentes, você não será capaz de misturar. Sua bigamia começou com a circuncisão, sua monogamia com a incircuncisão. Você deve admitir a circuncisão também. Você retém a incircuncisão, você está ligado à monogamia também. Além disso, então o certo é que é do monogâmico Abraão que você é filho, assim como do incircunciso, que se você for circuncidado, você imediatamente deixa de ser filho dele, visto que você não será de fé, mas do selo de uma fé que foi justificada na incircuncisão. Você tem o apóstolo, aprenda dele, junto com os Gálatas. Da mesma maneira, também, se você se envolveu em bigamia, você não é filho daquele Abraão cuja fé precedeu a monogamia. Pois embora seja posteriormente que ele é chamado de pai de muitas nações, ainda é daquelas nações que, como fruto da fé que precede a bigamia, tiveram que ser considerados filhos de Abraão. De agora em diante, deixe as coisas verem por si mesmas. Figuras são uma coisa, leis outra. Imagens são uma coisa, estatutos outra. As imagens desaparecem quando cumpridas. Os estatutos permanecem permanentemente a serem cumpridos. As imagens profetizam, os estatutos governam. O que essa bigamia de Abraão anuncia, o mesmo apóstolo ensina plenamente, o intérprete de cada testamento, assim como ele também estabelece que nossa semente é chamada em Isaque. Se você é da mulher livre, e pertence a Isaque, ele, em todos os eventos, manteve a unidade do casamento até o fim. Estes, portanto, suponho, são aqueles em quem minha origem é contada. Todos os outros eu ignoro. E se olhar em volta para os exemplos deles, isto é, alguns Davis acumulando casamentos para si mesmo por meios sanguinários, de alguns Salomão rico em esposas, bem como em outras riquezas, você é convidado a seguir as coisas melhores. Você tem como José, que se casou apenas uma vez, e a esse respeito me atrevo a dizer melhor do que seu pai. Você tem Moisés, a testemunha ocular e íntima de Deus. Você tem Arão, o sumo sacerdote. O segundo Moisés, também, do segundo povo, que levou nossos representantes à possessão da promessa de Deus, em quem o nome de Jesus foi inaugurado pela primeira vez, não era bigamista. Capítulo 7. Dos patriarcas, Tertuliano chega aos precedentes jurídicos. Após os antigos exemplos dos patriarcas, passaremos igualmente aos antigos documentos das escrituras legais, para que possamos tratar na ordem de todos os nossos cânones. E como há alguns que às vezes afirmam que não tem nada a ver com a lei, que Cristo não dissolveu, mas cumpriu, às vezes pegam as partes da lei que escolhem. Claramente nós também afirmamos que a lei morreu neste sentido, que seus encargos, de acordo com a sentença dos apóstolos, nem mesmo os pais foram capazes de sustentar, cessaram completamente. Tais partes, no entanto, como relatam a justiça, não apenas permanecem permanentemente reservados, mas são amplificados, para que com certeza, nossa justiça possa redundar acima da justiça dos escribas e dos fariseus. Se a justiça deve, é claro que a castidade também deve.
Se, pois, há na lei o preceito de que o homem tome em casamento a mulher de seu irmão, se ele tiver morrido sem filhos, para gerar descendência a seu irmão, isso pode acontecer repetidamente com a mesma pessoa. Segundo aquela astuta pergunta dos saduceus, os homens por isso pensam que a frequência do casamento é permitida também em outros casos. Será seu dever entender primeiro a razão do preceito em si, e assim eles saberão que essa razão, agora cessando, está entre as partes da lei que foram canceladas. Era necessário que houvesse uma sucessão ao casamento de um irmão se ele morresse sem filhos. Primeiro, porque aquela antiga bênção de crescer e multiplicar ainda tinha que seguir seu curso. Segundo, porque os pecados dos pais costumavam ser exigidos até dos filhos. Terceiro, porque eunucos e pessoas estéreis costumavam ser considerados ignominiosos. E assim, por medo de que aqueles que morreram sem filhos, não por incapacidade natural, mas por serem prematuramente surpreendidos pela morte, sejam julgados igualmente amaldiçoados com a outra classe, por esta razão, uma prole vicária e póstuma costumava ser fornecida a eles. Mas agora, quando a extremidade dos tempos cancelou o comando crescer e multiplicar, desde outro comando dos apóstolos a uva azeda mastigada pelos pais cessou de irritar os dentes dos filhos, pois cada um morrerá em seu próprio pecado, e eunucos não apenas perderam a ignomínia, mas também mereceram a graça, sendo convidados para os reinos dos céus. E assim, como dissemos antes, o que deixou de ser válido, na cessação de sua razão, não pode fornecer um argumento para outro. Portanto, uma esposa, quando seu marido estiver morto, não se casará, pois se ela se casar, é claro que ela se casará com seu irmão, pois todos nós somos irmãos. Novamente, se uma mulher pretende se casar com o Senhor, isso é, não se casar com um pagão, mas a um irmão, visto que até a lei antiga proíbe o casamento com membros de outra tribo. Visto que, além disso, mesmo em Levítico há uma advertência. Quem quer que tenha tomado a esposa de seu irmão, isso é impureza. Sem filhos morrerá. Sem dúvida, enquanto o homem está proibido de se casar pela segunda vez, a mulher também está proibida, não tendo ninguém para casar exceto um irmão. De que maneira, então, um acordo deve ser estabelecido entre o apóstolo e a lei, que ele não está impugnando em sua totalidade, será mostrado quando chegarmos à sua própria epístola. Enquanto isso, no que diz respeito à lei, as linhas de argumentação extraídas são mais adequadas para nós do que para nossos oponentes. Em suma, a mesma lei proíbe os sacerdotes de se casarem pela segunda vez. A filha também de um sacerdote, ela ordena que se viúva ou repudiada, se não tiver semente, voltará para a casa de seu pai e se alimentará de seu pão. A razão pela qual disse se ela não teve semente, não é que se ela tiver ela pode se casar novamente, pois quanto mais ela se absterá de se casar se ela tiver filhos, mas se ela tiver, ela pode ser nutrida pelo filho e não pelo pai, para que também o filho cumpra o preceito de Deus de honrar pai e mãe. São batizados em Cristo, se revestiram de Cristo, fez sacerdotes para Deus seu Pai, de acordo com João. Pois a razão pela qual ele lembra aquele jovem que se apressava às exéquias de seu pai, é que ele pode mostrar que somos chamados sacerdotes por ele, sacerdotes que a lei proibia de estarem presentes na sepultura dos pais. A lei diz, abre aspas, e o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará as suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe se contaminará. Fecha aspas. Será que nós também somos obrigados a observar essa proibição? Claro que não. Pois nosso único Pai, Deus, vive, e nossa Mãe, a Igreja, e nem estamos mortos que vivemos para Deus, nem enterramos nossos mortos, visto que eles também estão vivendo em Cristo. Em todo caso, sacerdotes somos chamados por Cristo, devedores à monogamia, de acordo com a lei prístina de Deus, que profetizou naquele tempo de nós em seus próprios sacerdotes. Capítulo 8. Da lei Tertuliano chega ao Evangelho. Exemplos antes de prosseguir para os dogmas. Voltando agora à lei, que é propriamente nossa, isto é, ao Evangelho, por que tipo de exemplos nos encontramos, até chegarmos a dogmas definidos? Eis que imediatamente se apresentam a nós, no limiar, por assim dizer, as duas sacerdotisas da santidade cristã, monogamia e continência, uma modesta, em Zacarias o sacerdote, e uma absoluta em João Batista, o precursor. Um apaziguando Deus, um pregando Cristo, um proclamando um sacerdote perfeito, um exibindo mais do que um profeta. Ele, a saber, que não apenas pregou ou apontou pessoalmente, mas até mesmo batizou a Cristo.
Pois quem era mais digno de realizar o rito de iniciação no corpo do Senhor, do que carne semelhante em espécie àquela que concebeu e deu à luz a esse corpo? E, de fato, foi uma virgem, prestes a se casar uma vez por todas depois de seu parto, que deu à luz a Cristo, para que cada título de santidade pudesse ser cumprido na filiação de Cristo, por meio de uma mãe que era virgem e esposa de um marido. Novamente, quando ele é apresentado como uma criança no templo, quem é que o recebe em suas mãos? Quem é o primeiro a reconhecê-lo em espírito? Um homem injusto e circunspecto e, é claro, nenhum bigamista, o que é claro, mesmo a partir desta consideração, para que de outra forma, Cristo não seja pregado mais dignamente por uma mulher, uma viúva idosa e a esposa de um homem, que, vivendo devotada ao templo, estava já dando em sua própria pessoa um sinal suficiente de que tipo de pessoas deveriam ser os adeptos do templo espiritual, isto é, a igreja. Tais testemunhas oculares o Senhor encontrou na infância. Nenhum diferente teve ele na idade adulta. Só em Pedro é possível encontrar através da menção de sua sogra ter sido casado. Monógamo sou levado a presumi-lo por consideração da igreja, que, construída sobre ele, foi destinada a nomear todos os graus de sua ordem dos monogâmicos. O resto, embora não os encontre casados, devo necessariamente entender que foram eunucos ou continentes. Nem mesmo, se entre os gregos, de acordo com o descuido do costume, mulheres e esposas são classificadas sob um nome comum, mas há um nome próprio para esposas, devemos interpretar Paulo como se ele demonstrasse que os apóstolos tiveram esposas. Pois se ele estivesse discutindo sobre casamentos, como ele faz na sequência, onde o apóstolo poderia ter citado algum exemplo particular, pareceria certo para ele dizer: porque não temos o poder de liderar sobre as esposas, como os outros apóstolos e Cefas? Mas quando ele se junta àquelas expressões que mostram sua abstinência de insistir no suprimento de manutenção, dizendo, não temos nós o poder de comer e beber, ele não demonstra que esposas foram conduzidas pelos apóstolos, que mesmo aqueles que ainda não têm o poder de comer e beber, mas simplesmente mulheres, que costumavam ministrar a eles da mesma maneira como faziam ao acompanhar o Senhor. Mas, além disso, se Cristo reprova os escribas e fariseus, sentados na cadeira oficial de Moisés, mas não fazendo o que eles ensinaram, que tipo de suposição é que ele mesmo deveria colocar em sua própria cadeira oficial homens que estavam atentos, antes ordenar, mas não praticar igualmente a santidade da carne, que santidade ele havia recomendado de todas as maneiras para ensinar e praticar? Primeiro por seu próprio exemplo, depois por todos os outros argumentos. Enquanto ele lhes diz que o reino dos céus é dos filhos, enquanto ele associa com esses filhos outros que, após o casamento, permaneceram ou se tornaram virgens. Enquanto ele os chama para copiar a simplicidade da pomba, um pássaro não apenas inócuo, mas também modesto, e do qual um macho conhece uma fêmea. Enquanto ele nega que a mulher samaritana seja parceira de um marido, para que ele possa mostrar que a multiplicidade de casamento é adultério. Enquanto, na revelação de sua própria glória, ele prefere, dentre tantos santos e profetas, ter consigo Moisés e Elias, um monógamo, e o outro celibatário voluntário, pois Elias não era nada mais do que João Batista, que veio no poder espírito de Elias. Capítulo 9. Dos exemplos de Tertulianos aos ensinamentos dogmáticos diretos, começando com o ensinamento do Senhor. Mas considere que essas argumentações possam ser consideradas forçadas e fundadas em conjecturas, se nenhum ensinamento dogmático se manteve paralelo com aqueles que o Senhor proferiu ao tratar do divórcio, que, permitido anteriormente, ele agora proíbe, primeiro porque desde o princípio não era assim, como a pluralidade de casamento. Em segundo lugar, porque o que Deus uniu, o homem não separará por medo que se contrarie ao Senhor, pois somente ele separará quem uniu. A separação, além disso, não é devido à dureza do divórcio, que ele censura e restringe, mas através da dívida da morte. Portanto, se aqueles a quem Deus uniu, o homem não deve separar pelo divórcio, é igualmente congruente que aqueles a quem Deus separou pela morte, o homem não deve unir pelo casamento. A união da separação será tão contrária à vontade de Deus quanto teria sido a separação da conjunção. No que diz respeito à não destruição da vontade de Deus e à reconstrução da lei do princípio, outra razão também conspira, não outra, mas uma que impôs a lei do princípio e moveu a vontade de Deus para proibir o divórcio. O fato de que a pessoa, ao ter despedido sua esposa, exceto em razão de adultério, faz ela cometer adultério, e ele que se casou como uma mulher demitida pelo marido, é claro que comete adultério.
Uma mulher divorciada não pode se casar legitimamente, e se ela cometer tal ato sem o nome de casamento, não se enquadra na categoria de adultério, em que adultério é crime na forma de casamento. Tal é o veredicto de Deus, dentro de limites mais estreitos do que os dos homens, que universalmente, seja através do casamento ou promiscuamente, a admissão de um segundo homem ao coito é declarada adultério por ele. Pois vejamos o que é o casamento aos olhos de Deus, e assim aprenderemos o que é igualmente o adultério. O casamento é isto, quando Deus une dois em uma só carne, ou então, encontrando eles já unidos na mesma carne, deu seu selo à conjunção. O adultério é isto, quando, os dois tendo sido de qualquer maneira separados, outra carne estranha é misturada com qualquer uma das carnes, sobre a qual não se pode afirmar que esta é carne da minha carne, e este osso dos meus ossos. Por isso, feito e pronunciado de uma vez por todas, como desde o início, também agora, não pode ser aplicado a outras carnes. Consequentemente, será sem motivo que você dirá que Deus não deseja que uma mulher divorciada se junte a outro homem enquanto seu marido viver, como se ele o fizesse quando ele estiver morto, ao passo que se ela não está ligada a ele quando morta, ela não está mais quando viva. Tanto quando o divórcio rompe o casamento, como quando a morte o faz, ela não ficará ligada àquele por quem o meio de ligação foi rompido. A quem, então, ela estará ligada? Aos olhos de Deus, não importa se ela se casar durante sua vida ou após a morte dele. Pois não é contra ele que ela peca, mas contra si mesma. Qualquer pecado que um homem possa ter cometido é externo ao corpo, mas aquele que comete adultério peca contra seu próprio corpo. Mas como já estabelecemos acima, quem misturar consigo outra carne, além daquela carne primitiva que Deus uniu em duas ou então encontrou já unida, comete adultério. E a razão pela qual ele aboliu o divórcio, que não era desde o princípio, é que ele pôde fortalecer o que era desde o princípio, isto é, a conjunção permanente, de dois em uma só carne, para temer que a necessidade ou oportunidade para uma terceira união de carne possa fazer uma irrupção em seu domínio, não permitindo o divórcio a nenhuma causa senão uma que é um mal, contra o qual a precaução é tomada de antemão. Além disso, é tão verdade que o divórcio não era desde o princípio, que entre os romanos não foi senão depois do ano 600 da construção da cidade que esse tipo foi estabelecido. Mas eles se entregam a adultérios promíscuos, mesmo sem se divorciar, para nós, mesmo que nos divorciemos deles, nem o casamento será lícito. Capítulo 10. O ensino de Paulo sobre o assunto. A partir deste ponto, vejo que somos desafiados por um apelo ao apóstolo, para a compreensão mais fácil de cujo significado devemos inculcar com mais seriedade a afirmação, isto é, que uma mulher é mais obrigada quando seu marido está morto a não admitir outro marido. Pois vamos refletir que o divórcio ou é causado pela discórdia, ou então causa discórdia, considerando que a morte é um evento resultante da lei de Deus, não de uma ofensa do homem, e que é uma dívida que todos têm, mesmo os solteiros. Portanto, se uma mulher divorciada, que foi separada de seu marido, tanto na alma ou no corpo, por discórdia, raiva, ódio e as causas disso, estando sujeita a um inimigo pessoal, para não dizer marido, quanto mais aquela que, nem por si mesmo nem pela culpa de seu marido, mas por um evento resultante da lei do Senhor, não foi separada, mas deixada para trás, mesmo morto, ela deve a dívida de concórdia. Daquele de quem ela não ouviu nenhuma palavra de divórcio, ela não se afasta. Com ele ela está, a quem ela não escreveu nenhum documento de divórcio. Aquele que ela não queria perder, ela retém. Ela tem dentro de si a licença da mente, que representa para um homem, em gozo imaginário, todas as coisas que ele não tem. Em suma, pergunto à própria mulher: diga-me, irmã, você enviou seu marido antes de você para o descanso dele em paz? O que ela vai responder? Ela responderá que foi em discórdia? Nesse caso, ela está ligada como aquele que tem uma causa para pleitear no tribunal de Deus. Ela que está ligada a outro, não partiu dele. Mas se ela dizer que foi em paz, nesse caso, ela deve necessariamente perseverar naquela paz com aquele de quem não terá mais o poder de se divorciar. Não que ela, mesmo que pudesse se divorciar dele, pudesse se casar. De fato, ela ora por sua alma e pede refrigério para ele enquanto isso, junto com a comunhão com ele na primeira ressurreição, oferecendo seu sacrifício nos aniversários que ele adormeceu. Pois, a menos que ela faça essas ações, ela se divorciou dele no verdadeiro sentido, tanto quanto como se fosse por suas mentiras, e, de fato, mais iníquo é na medida em que isso está em seu poder. Ou então devemos orar para cessar de existir após a morte, de acordo com o ensino de algum Epicuro, e não de acordo com o de Cristo.
Mas se cremos na ressurreição dos mortos, é claro que seremos obrigados àqueles com quem estamos destinados a ressuscitar, para prestar contas um do outro. Naquela época eles não se casarão nem se darão em casamento, mas serão iguais aos anjos. Não é o fato de que não haverá restituição da relação conjugal, uma razão pela qual não seremos obrigados a nossos consortes que partiram. Não, mas tanto mais estaremos ligados a eles, porque estamos destinados a um estado melhor, destinados como estamos, a ascender a uma consorte espiritual, a reconhecer tanto a nós mesmos, quanto àqueles que são nossos. Do contrário, como cantaremos graças a Deus até a eternidade, se não permanecer em nós nenhum sentido e memória dessa dívida, se formos reformados em substância, não em consciência? Consequentemente, nós que estaremos com Deus estaremos juntos, pois todos estaremos com o único Deus, ainda que os salários sejam diversos, ainda que haja muitas moradas, na casa do mesmo Pai tendo trabalhado por 1 centavo do mesmo salário, ou seja, da vida eterna, na qual Deus ainda menos separará aqueles a quem Ele uniu, do que nesta vida menor Ele os proíbe de serem separados. Sendo assim, como uma mulher terá espaço para outro marido, que está, até o futuro, em posse do seu? Além disso, falamos com cada sexo, mesmo que nosso discurso se dirija apenas a um, na medida em que uma disciplina incumbe todos. Ela é um em espírito e um em carne. Isso seria adultério, a afeição consciente de uma mulher por 2 homens. Se aquele foi separado de sua carne, mas permanece em seu coração, naquele lugar onde até mesmo a cogitação sem contato carnal, alcança de antemão tanto o adultério por concupiscência quanto o matrimônio por volição, ele é até agora seu marido, possuindo a mesma coisa, que é um meio pelo qual ele se tornou assim sua mente, ou seja, na qual, além disso, se outro encontrar uma habitação, isso será um crime. Além disso, ele não é excluído, se ele se afastou do comércio carnal mais vil. Um marido mais honrado é ele, na medida em que se torna mais puro. Capítulo 11. Outras observações sobre o ensino de Paulo. Conceda, agora, que você se case no Senhor, de acordo com a lei o apóstolo, se você se importa mesmo com isso, com que face você solicita a solenização de um matrimônio que é ilegal para aqueles de quem você solicita, de um bispo monogâmico, de presbíteros e diáconos vinculados pelo mesmo solene compromisso, de viúvas cuja ordem você recusou em sua própria pessoa. E eles, claramente, darão maridos e esposas como dariam bocados de pão, pois esta é a sua tradução. Abre aspas. Dê a todo aquele que te pedir. Fecha aspas. E eles se unirão a vocês em uma igreja virgem, a noiva do único Cristo. E você vai orar por seus maridos, os novos e os velhos. Faça a sua eleição, para qual dos dois você vai bancar a adúltera. Eu acho que para ambos. Mas se você tem alguma sabedoria, fique em silêncio em nome do morto. Que seu silêncio seja para ele um divórcio, já endossado nos dons dotais de outro. Desta forma, você ganhará o favor do novo marido, se esquecer o antigo. Você deveria se esforçar mais para agradar aquele por quem você não preferiu agradar a Deus. Tal conduta os psíquicos terão aprovado o apóstolo, ou então deixariam totalmente de pensar, quando escreveu. Abre aspas. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Porém, se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem desejar, contanto que ele pertença ao Senhor. Fecha aspas. Pois é dessa passagem que eles extraem sua defesa da licença do segundo casamento, casamento a qualquer quantia. Se o segundo casamento deixa de existir, está aberto a todo e qualquer número. Mas o sentido em que o apóstolo escreveu será aparente, se primeiro se chegar a um acordo de que ele não o escreveu no sentido em que os psíquicos se valem. Tal acordo, além disso, será alcançado se primeiro lembrarmos daquelas passagens que são diferentes da passagem em questão, quando testadas pelo padrão da doutrina, da volição e da própria disciplina de Paulo. Pois, se ele permite segundas núpcias, que não foram desde o princípio, como ele afirma que todas as coisas estão sendo lembradas até o início em Cristo. Se ele deseja que teremos as conexões conjugais, como ele sustenta que nossa semente seja chamada mas uma vez casada com Isaque como seu autor. Como ele faz da monogamia a base de sua disposição de toda a ordem eclesiástica, se esta regra não vale anteriormente no caso dos leigos, de cujas fileiras procede a ordem eclesiástica, como ainda estão na posição de casado, dizendo que o tempo acabou, se ele chama de volta ao casamento, como por meio da morte que escapou do casamento.
Se essas passagens forem diferentes daquela sobre a qual se trata a presente questão, será de acordo como dissemos, que ele não escreveu naquele sentido de que se valem os psíquicos, na medida em que é mais fácil a crença que uma passagem tenha alguma explicação agradável às outras, do que um apóstolo pareça ter ensinado princípios mutuamente diversos. Essa explicação poderemos descobrir no próprio assunto. Qual foi o assunto que levou o apóstolo a escrever tais palavras? A inexperiência de uma igreja nova e justa nascente, que ele criava, a saber, com leite, ainda não com o alimento sólido, da doutrina mais forte. Inexperiência tão grande, que aquela infância de fé os impediu de saber ainda o que deveriam fazer em relação à necessidade carnal e sexual. As próprias fases desta inexperiência são inteligíveis a partir dos rescritos do apóstolo, quando ele diz, abre aspas, mas quanto a estas coisas que escrevi, bom é que um homem não toque em uma mulher, mas, por causa da imoralidade sexual, tenha cada um a sua própria mulher. Fecha aspas. Ele mostra que havia aqueles que, tendo sido apreendidos pela fé no estado de casamento, estavam apreensivos de que poderia não ser lícito para eles desde então desfrutar de seu casamento, porque haviam crido na carne santa de Cristo. E, no entanto, é por meio de permissão que ele faz a concessão, não por meio de comando, isto é, ceder, não ordenar a prática. Por outro lado, ele preferia que tudo fosse o que ele mesmo era. Da mesma forma, também, ao enviar um rescrito sobre o assunto do divórcio, ele demonstra que alguns estavam pensando sobre isso também, principalmente porque não supunham que deveriam perseverar, após a fé, em casamentos pagãos. Eles buscaram conselho, ainda, sobre as virgens, pois não havia nenhum preceito do Senhor, e foram informados que é bom para um homem que ele permaneça permanentemente assim, é claro, como ele pode ter sido encontrado pela fé. Abre aspas. Você está ligado a uma esposa, não procure perder. Você foi separado de uma esposa, não busque uma esposa. Fecha aspas. Mas se você tomou para si uma esposa, você não pecou, porque para aquela que, antes de crer, foi despojada, ela não será contada como uma segunda esposa que, posteriormente a crer, é a primeira, pois é desde o tempo de nossa crença que nossa própria vida data sua origem. Mas aqui ele diz que está os poupando, caso contrário, a pressão da carne seguiria em breve, em consequência das dificuldades dos tempos, que evitavam os ônus do casamento. Sim, deve-se sentir mais solicitude em ganhar o favor do Senhor do que o do marido. E assim ele se lembra de sua permissão. Assim, então, na mesma passagem em que ele definitivamente determina que cada um deve permanecer permanentemente na vocação em que será chamado, acrescenta. Abre aspas. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Porém, se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem desejar, contanto que ele pertença ao Senhor. Fecha aspas. Ele também demonstra que tal mulher deve ser entendida como ela mesma foi encontrada pela fé, despedida de um marido, da mesma forma que o marido, despedido de uma esposa, a perda ocorreu por morte, é claro, não por divórcio, visto que ao divorciar ele não concederia permissão para se casar, contrariando o preceito primário. E assim uma mulher, se ela se casar, não pecará, porque ele não será considerado um segundo marido que é, subsequentemente a ela, o primeiro. Então verdadeiramente é este o caso, que ele, portanto, acrescenta, somente no Senhor, porque a questão em agitação era sobre aquela que teve um marido pagão e acreditou posteriormente perdê-lo, por medo, a saber, que ela pudesse se presumir capaz de se casar com um pagão mesmo depois de acreditar, embora nem isso seja objeto de cuidado para os psíquicos. Deixe-nos saber claramente o que, no original grego, não está na forma que através da astuta, ou simples alteração de duas sílabas, se tornou de uso comum. Abre aspas. Mas se o marido dela adormecer. Fecha aspas. Como se estivesse falando do futuro, portanto, parecesse pertencer a ela que perdeu o marido, quando já estava em um estado de fé. Se assim fosse, a licença sem limites teria concedido um novo marido quantas vezes se perdesse, sem qualquer modéstia no casamento, que seja congruente até mesmo para os pagãos. Mas mesmo que tivesse sido assim, como se estivesse se referindo ao tempo futuro, se algum marido de mulher tiver morrido, mesmo o futuro pertenceria àquela cujo marido morreu antes que ela cresce. Tome-o como quiser, desde que não derrube o resto. Pois uma vez que essas outras passagens concordam com o sentido dado acima. Abre aspas. Tu foste chamado como escravo, não se importe. Fecha aspas. E abre aspas. Tu foste chamado na incircuncisão, não seja circuncidado. Fecha aspas. E abre aspas.
Tu foste chamado na circuncisão, não se torne incircunciso. Fecha aspas. Com o qual concorda também. Abre aspas. Você está ligado a uma esposa. Não procure perdê-la. Você foi separado de uma esposa. Não procures outra esposa. Fecha aspas. Manifesto o suficiente é que essas passagens pertencem a tais como, encontrando-se em um novo e recente chamado, estavam consultando o apóstolo sobre o assunto daquelas condições circunstanciais em que haviam sido apreendidos pela fé. Esta será a interpretação dessa passagem, a ser examinada para ver se ela é congruente com o tempo e a ocasião, e com os exemplos e argumentos anteriores, bem como com as sentenças e sentidos que sucedem, e principalmente com o conselho e as práticas individuais do próprio apóstolo. Pois nada deve ser tão guardado quanto o cuidado, para que ninguém seja considerado autocontraditório. Capítulo 12. A explicação da passagem oferecida pelos psíquicos considerados. Ouça, além disso, a argumentação muito sutil do lado contrário. Nossos oponentes dizem que é tão verdadeiro que o apóstolo permitiu a iteração do casamento, que é apenas os que estão na ordem clerical que ele prendeu rigorosamente ao jugo da monogamia. Pois aquilo que ele prescreve a certos indivíduos, ele não prescreve a todos. Assim, eu digo, segue-se também que somente aos bispos ele não prescreve o que ordena a todos. Se o que ele prescreve aos bispos não ordena a todos, ou é, portanto, para todos, por isso é para os bispos. Pois de onde vêm os bispos e o clero? Eles não vêm de todos. Se nem todos estão vinculados à monogamia, de onde os monogâmicos devem ser levados para a categoria clerical? Alguma ordem separada de monogâmicos terá que ser instituída, a partir da qual faz a seleção para o corpo clerical. Não, mas quando estamos nos exaltando e nos inflando em oposição ao clero, então somos todos o corpo, então somos todos sacerdotes, porque ele nos fez sacerdotes para seu Deus e Pai. Quando somos desafiados a uma completa equalização com a disciplina sacerdotal, estabelecemos os níveis sacerdotais e ainda buscamos no mesmo nível. A questão em mãos quando o apóstolo estava escrevendo, era com referência às ordens eclesiásticas, qual filho dos homens deveria ser ordenado. Convinha, portanto, que toda a forma da disciplina comum fosse colocada em primeiro plano, como um dito a ser, em certo sentido, universal e cuidadosamente atendido, para que os leigos soubessem melhor, que eles mesmos devessem observar a ordem indispensável aos seus supervisores, e que mesmo o próprio ofício de honra não pode se gabar em qualquer coisa tendente à licença, como se fosse por privilégio de posição. O Espírito Santo previu que alguns diriam que todas as coisas são lícitas aos bispos, assim como aquele seu bispo de Eutina não temia nem mesmo a lei escantina. Ora, quantos bigamistas também presidem em suas igrejas, insultam o apóstolo, é claro, mas em todo caso, não coram quando essas passagens são lidas sob sua presidência. Venha, agora, você que pensa que uma lei excepcional de monogamia é feita com referência aos bispos, abandone seus títulos disciplinares restantes, que, juntamente com a monogamia, são atribuídos aos bispos. Isto é, ser ordeiro, hospitaleiro, fácil de ser ensinado, não ser dado ao vinho. Pelo contrário, esteja pronto para bater, seja combativo, amante do dinheiro, não governe sua casa, nem cuide da disciplina de seus filhos, corteje a boa fama. Pois se os bispos têm uma lei própria de ensino da monogamia, as outras características igualmente, que serão as concomitantes adequadas da monogamia, terão sido escritas exclusivamente para os bispos. Com os leigos, porém, para quem a monogamia não é adequada, as outras características também não têm nada a ver. Assim, psíquico, você evadiu os laços da disciplina em sua totalidade. Seja consistente ao prescrever que o que é prescrito a certos indivíduos não é exigido a todos. Ou então, se as outras características são de fato comuns, mas a monogamia é imposta apenas aos bispos, diga-me, ora, se somente eles devem ser declarados cristãos a quem é conferida a totalidade da disciplina. Capítulo 13. Outras objeções de Paulo respondidas. Mas, novamente, escrevendo para Timóteo, ele deseja que as mulheres muito jovens se casem, tenham filhos, ajam como dona de casa, e que depois de serem apreendidas na viuvez e posteriormente cortejadas por algum tempo, depois de terem Cristo em suas afeições, desejam se casar, rescindiram a primeira fé, aquela fé, a saber, pela qual eles foram achados na viuvez e, depois de professá-la, não perseveram. Por essa razão ele deseja que eles se casem, por medo de que posteriormente rescindam a primeira fé da viuvez professada, para não sancionar o casamento com a mesma frequência que eles podem se recusar a perseverar em uma viuvez submetida à tentação, antes, gasta em indulgência.
Nós o lemos também escrevendo aos Romanos. Abre aspas. Mas a mulher que está sob o marido, está ligada ao marido enquanto vive, mas se ele tiver morrido, ela foi emancipada da lei do marido. Fecha aspas. Sem dúvida, então, estando o marido vivo, ela será considerada como cometendo adultério, se ela tiver se unido a um segundo marido. Se, no entanto, o marido tiver morrido, ela foi libertada de sua lei, de modo que ela não é uma adúltera se feita esposa a outro marido. Mas leia também a continuação para que este sentido, que o lisonjeia, possa escapar ao seu alcance. E ele diz para que nós sejamos também mortos para a lei por meio do corpo de Cristo, para que sejam feitos sujeitos a um segundo homem, que ressuscitou dos mortos, para que possamos dar fruto para Deus. Pois quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que costumavam ser eficientemente causadas pela lei, feitas em nossos membros para produzir frutos para a morte, mas agora fomos emancipados da lei, estando mortos para aquilo em que costumávamos ser mantidos, para servir a Deus em novidade de espírito, e não em velhice de letra. Portanto, se ele nos ordena sermos mortos para a lei pelo corpo de Cristo, que é a igreja, que consiste no espírito de novidade, não pela letra da velhice, isto é, da lei. Afastando a lei, que não impede uma esposa, quando seu marido estiver morto, de se tornar esposa para outro marido, ele te reduz à sujeição à condição contrária, que você não deve casar-se quando tiver perdido seu marido, na medida em que você não seria considerada adúltera se você se tornasse esposa de um segundo marido após a morte de seu primeiro marido, se você ainda estivesse obrigada a agir em sujeição à lei, na medida em que, como resultado da diversidade de sua condição, ele prejulga você culpado de adultério se, após a morte de seu marido, você se casar com outro. Já que você agora está morto para a lei, não pode ser lícito para você, agora que você se afastou daquela lei aos olhos da qual era lícito para você. Capítulo 14. Mesmo se a permissão tivesse sido dada por Paulo, no sentido que os psíquicos alegam, era meramente como a permissão mosaica do divórcio, uma condescendência à dureza de coração humana. Agora, se o apóstolo tivesse permitido absolutamente o casamento quando o parceiro de alguém foi perdido, posteriormente à conversão para a fé, ele teria feito isso, assim como ele fez as outras ações, para se adequar às circunstâncias dos tempos, como por exemplo, circuncidar Timóteo por causa de supostos falsos irmãos, e levar certos homens barbeados ao templo por causa da vigilância observadora dos judeus, ou castigar os gálatas quando eles desejam viver na observância da lei. Mas também as circunstâncias exigiram que ele tornasse tudo para todos, a fim de ganhar todos, trabalhando no nascimento com eles até que Cristo fosse gerado neles, e acalentando, como se fosse uma enfermeira, os pequeninos da fé, ensinando-lhes algumas coisas por indulgência, não por ordem, pois uma coisa é ceder, outra é licitar, permitindo um tempo temporário. Como por exemplo, a licença de novo casamento por causa da fraqueza da carne, assim como Moisés, de se divorciar por causa da dureza do coração. E aqui, portanto, daremos o suplemento desse seu significado. Pois se Cristo revogou o que Moisés ordenou, porque desde o princípio não era assim, e se sendo assim, Cristo não terá, portanto, a reputação de ter vindo de algum outro poder. Porque o Paráclito também não revogou uma indulgência que Paulo concedeu, porque o segundo casamento também não era desde o princípio, sem merecer por isso ser considerado com suspeita, como se ele fosse um espírito estranho, contanto apenas que a superindução seja digna de Deus e de Cristo. Se era digno de Deus e de Cristo verificar a dureza de coração quando o tempo da indulgência estava totalmente expirado, porque não deveria ser mais digno tanto de Deus quanto de Cristo livrar-se da enfermidade da carne quando o tempo já está consumido. Se é apenas que o casamento não seja rompido, é claro que também é honroso que não seja repetido. Em suma, na avaliação do mundo, cada um é considerado uma marca de boa disciplina, um sob o nome de concórdia, outro de modéstia. A dureza de coração reinou até o tempo de Cristo, deixe a enfermidade da carne reinar até o tempo do Paráclito. A nova lei revogou o divórcio, tinha que revogar. A nova profecia revoga o segundo casamento, que é não menos um divórcio do primeiro. Mas a dureza de coração cedeu a Cristo mais prontamente do que a enfermidade da carne. Este último reivindica Paulo em seu próprio apoio mais do que o antigo Moisés. Se, de fato, está reivindicando em seu apoio quando pega sua indulgência, mas recusa sua prescrição, iludindo suas opiniões mais deliberadas e suas constantes vontades, não nos permitindo prestar ao apóstolo a obediência que ele prefere. E até quando essa enfermidade tão sem vergonha perseverará em travar uma guerra de extermínio contra as coisas melhores?
O tempo para sua indulgência era até que o Paráclito começasse suas operações, para cuja vinda foram adiadas pelo Senhor, que em seus dias não podiam ser suportadas, que agora não é mais competente para alguém ser incapaz de suportar, visto que aquele por quem o poder de suportar é concedido não falta. Até quando vamos alegar a carne? Porque o Senhor disse que a carne é fraca? Mas ele também tem como premissa que o espírito está pronto, a fim de que o espírito possa vencer a carne, que o fraco possa ceder ao mais forte. Pois ele disse que aquele que é capaz de receber, receba. Isto é, aquele que não pode seguir seu caminho. Foi embora aquele rico que não recebeu o preceito de repartir seus bens com os necessitados, e foi abandonado pelo Senhor a sua própria opinião. Nem a aspereza será por isso imputada a Cristo, o fundamento da ação viciosa de cada livre-arbítrio individual. Ele disse, abre aspas, eis que coloco diante de ti o bem e o mal, fecha aspas. Escolha o que é bom. Se você não pode é porque você não quer, pois você pode se você quiser. Ele mostrou, porque ele propôs cada um ao seu livre-arbítrio, você deve se afastar daquilo cuja vontade você não quer. Capítulo 15. A injustiça de cobrar os discípulos da nova profecia com severidade. A acusação antes de ser retrucada sobre os psíquicos. Que aspereza, portanto, está aqui de nossa parte, se renunciamos comunhão com aqueles que não fazem a vontade de Deus. Que heresia, se julgarmos o segundo casamento como ilegal, semelhante ao adultério. Pois o que é um adultério senão o casamento ilegal? O apóstolo marca aqueles que costumavam proibir inteiramente o casamento, que costumavam ao mesmo tempo proibir as carnes que Deus criou. Nós, no entanto, não acabamos com o casamento se abjuramos sua repetição, como não reprovamos as carnes se jejuamos com mais frequência. Uma coisa é acabar com, outra é regular. Uma coisa é estabelecer uma lei de não casar, outra é fixar um limite para o casamento. Para falar claramente, se aqueles que nos censuram com aspereza, ou estimulam a heresia nesta nossa causa, fomentam a enfermidade da carne a ponto de pensar que deve ter apoio concedido a ela na questão da frequência de casamento, porque então em outro caso, eles não a sustentam nem a promovem com indulgência, quando os tormentos a reduziram a uma negação da fé. Pois, é claro, aquela enfermidade é mais capaz da desculpa que caiu em batalha, do que aquela que caiu no quarto de dormir, aquela que sucumbiu na cremalheira, do que aquela que sucumbiu no leito nupcial, que cedeu à crueldade, do que a que cedeu ao apetite, aquele que foi vencido gemendo, do que aquele que foi vencido no calor. Mas o primeiro eles excomungam, porque não perseverou até o fim, e o último eles sustentam, como se também tivesse suportado até o fim. Proponha então a pergunta de por que cada um não perseverou até o fim, e você achará a causa daquela enfermidade mais honrosa que foi incapaz de sustentar a selvageria, do que modéstia. E, no entanto, nem mesmo uma deserção sangrenta, para não dizer imodesta, justifica a enfermidade da carne. Capítulo 16. A fraqueza dos fundamentos invocados em defesa do segundo casamento. Mas eu sorrio quando a alegação de enfermidade da carne é avançada em oposição, que deve ser chamada de ápice da força. A repetição do casamento é uma questão de força. Subir novamente da facilidade da continência para as obras da carne é uma coisa que exige rédeas substanciais. Essa enfermidade é igual a um terceiro e um quarto e até um sétimo casamento, como sendo uma coisa que aumenta sua força tanto quanto sua fraqueza, que não terá mais o apoio da autoridade de um apóstolo, mas de algum Hermógenes. Costumava-se casar com mais mulheres do que alega. Pois nem a matéria é abundante, de onde ele presume que até a alma é material, e, portanto, muito mais do que outros homens, ele não tem o Espírito de Deus, não sendo mais nem mesmo um psíquico, porque mesmo seu elemento psíquico não é derivado de Deus. E se um homem alegar indigência, de modo a professar que sua carne é abertamente prostituída e dada em casamento por causa da manutenção, esquecendo-se de que não deve haver um pensamento cuidadoso sobre comida e roupas, ele tem Deus para quem olhar, o Pai adotivo até mesmo dos corvos, o Criador até mesmo das flores. E se ele alegar a solidão de sua casa, como se uma mulher fizesse companhia a um homem sempre na véspera do voo, ele tem, é claro, uma viúva à mão, a quem lhe será lícito tomar. Não uma dessas esposas, mas mesmo uma pluralidade, é permitido se ter. E se um homem pensa na posteridade, com pensamentos como os olhos da mulher de Ló, para que um homem faça do fato de que de seu casamento anterior ele não teve filhos uma razão para repetir o casamento. Um cristão, certamente, buscará herdeiros, deserdados como ele é do mundo inteiro. Ele tem irmãos, ele tem a igreja como sua mãe.
O caso é diferente se os homens acreditam que, também no tribunal de Cristo, a ação é tomada pelo princípio das leis julianas. Imagine que os solteiros e sem filhos não podem receber sua porção integralmente, de acordo com o testamento de Deus. Que tal então que se casem até o fim, que nesta confusão de carne eles, como Sodoma e Gomorra e o dia do dilúvio, possam ser alcançados pelo destino final do mundo. Uma terceira palavra que eles acrescentam. Abre aspas. Comamos e bebamos e casemo-nos, porque amanhã morreremos. Fecha aspas. Não refletindo sobre as que estão grávidas e amamentando, cairá muito mais pesada e amargamente no abalo universal do mundo inteiro do que na devastação de uma fração da Judéia. Que eles acumulem por meio de seus casamentos repetidos, frutos da estação para os últimos tempos, peitos arfando, úteros apreensivos e bebês choramingando. Que as crianças se preparem para o anticristo, sobre quem ele pode mais apaixonadamente gastar sua selvageria. Ele os levará a parteiras assassinas. Capítulo 17. Exemplos pagãos choram de vergonha sobre esta enfermidade da carne. Eles terão claramente um privilégio ilusório de pleitear diante de Cristo a eterna enfermidade da carne. Mas sobre esta enfermidade não vai julgar um Isaac, nosso pai monogâmico, ou um João, que era um notável celibatário voluntário de Cristo, ou então uma Judite, filha de Merari, ou tantos outros exemplos de santos. Os pagãos costumam ser destinados a nossos juízes. Surgirá uma rainha de Cartago e dará sentença sobre os cristãos, que, refugiados como ela era, vivendo em solo estrangeiro, e naquele mesmo tempo originador de um estado tão poderoso, enquanto ela deveria ter ansiado por núpcias reais, no entanto, por medo de experimentar um segundo casamento, preferiu, pelo contrário, queimar do que casar. A sua assessora será a matrona romana que, tendo, ainda que por violência nocturna, conhecido outro homem, lavou com sangue a mancha da sua carne, para vingar a sua própria pessoa, a honra de monogamia. Houve também quem preferiu morrer por seus maridos, em vez de se casar após a morte de seus maridos. Para os ídolos, em todo caso, tanto a monogamia quanto a viuvez servem como aparições. Em Fortuna Muliebris, como em Madre Matuta, ninguém, a não ser uma mulher uma vez casada, pendura a coroa. De uma vez por todas o Pontífice Máximo e a esposa de um Flamei se casam. As sacerdotisas de Ceres, mesmo em vida e com o consentimento de seus maridos, ficam viúvas por separação amigável. Há, também, quem pode nos julgar com base na continência absoluta, as virgens de Vesta, e do Aqueu Juno, e da Cita Diana, e do Pítico Apolo. Com base na continência, os sacerdotes também do famoso touro egípcio julgarão a enfermidade dos cristãos. Cora então, ó carne, que vestiste Cristo. Basta te casar de uma vez por todas, para o que desde o princípio foste criado, para o qual no fim estás sendo lembrado. Retorne pelo menos ao antigo Adão, se até o último você não puder. De uma vez por todas ele provou da árvore, uma vez por todas sentiu a concupiscência, de uma vez por todas encobriu sua vergonha, uma vez por todas corou na presença de Deus, de uma vez por todas escondeu seu tão culpado, uma vez por todas foi exilado do paraíso da santidade, de uma vez por todas casado. Se você estava nele, você tem sua norma. Se você passou para Cristo, você certamente será ainda melhor. Exiba um terceiro Adão e mostre ele como sendo um bigamista, e então você poderá ser o que, entre os dois você não pode.